Olá, seja muito bem-vinda ao Entrevista Especial. Eu sou Tabata Pote e te faço companhia a partir de agora. No programa de hoje, nós vamos falar sobre longevidade. Afinal, quem não quer envelhecer com mais saúde? A expectativa de vida no Brasil atualmente atinge os 80 anos, 10 a mais do que nas décadas passadas. Além disso, a população do país também está envelhecendo. Olha só, no ano passado, os idosos deixaram de ser a menor fatia da população brasileira e daqui a 2 décadas vão ser a maior delas, segundo dados do IBGE. Mas como envelhecer com mais saúde, viver mais e melhor? Vamos saber com o doutor ortopedista, com o médico ortopedista e traumatologista do esporte, doutor Bruno Canizares. Oi, doutor, seja muito bem-vindo e é um prazer falar contigo. Oi, Tabata, tudo bem? É um prazer falar com você também. Doutor, quando a gente fala, de terceira idade, quando fala do processo de envelhecimento, a gente sabe que muitos idosos são acometidos por doenças nos ossos, né? Isso é um processo natural? E quais são as doenças mais comuns nessa fase? Então, Tabata, sim, é natural, porque conforme a gente vai envelhecendo, nosso corpo também vai envelhecendo. Desde as articulações, a nossa cartilagem, os nossos ossos, e aí a gente começa a encontrar várias doenças associadas a isso, como as artroses, que são as doenças por desgaste das nossas articulações. Temos também a osteoporose, que são doenças de enfraquecimento do osso, que pode levar a algumas fraturas. E também tem as outras doenças que por envelhecimento do nosso corpo, que são as principais, são as doenças metabólicas, como pressão e diabetes, e também doenças neurológicas, como alguns quadros demenciais que a gente encontra aí. Essas doenças que você mencionou, doutor, principalmente a osteoporose, que acomete o maior número de idosos, essas doenças, elas são preveníveis? Tem como, apesar do processo natural do nosso corpo, tem como a gente prevenir? Sim, na verdade, o melhor tratamento para todas as doenças que a gente pode encontrar com o envelhecimento é a prevenção. Se a gente tiver a prevenção, a eficácia vai ser muito maior do que fazer um tratamento uma vez que a doença já estiver instalada. Então, preveni-las é o melhor caminho. E aí, para preveni-las, a gente tem diversas maneiras para isso. Eu gosto de falar que o melhor remédio para a prevenção que a gente pode encontrar para todas as doenças é o exercício físico e atividade física. Isso daí é o que a gente vai conseguir combater todas as doenças que eu comentei. Ele vai ter um papel extremamente importante e crucial para combatê-las. Então, a partir de qual idade, mais ou menos, a gente está falando, doutor, para que nós façamos a prevenção? Na verdade, desde a nossa vida, desde mais jovem, a gente já tem que começar a fazer atividade física para prevenção. Por quê? A bagagem muscular que a gente vai criando ao longo da nossa vida, ela vai sendo carregada até quando a gente estiver mais idoso, com uma idade mais avançada. Então, toda a massa muscular que a gente for ganhando agora, que está mais jovem, ela vai se tornando mais efetiva e quando a gente ficar mais velho, ela vai se manter. Porém, conforme a gente for envelhecendo, a gente tem que continuar fazendo atividade física, porque a gente começa com o envelhecimento natural do corpo, tem uma mudança na produção hormonal, que a gente tem um consumo maior de massa muscular em detrimento para a produção de formas de energia mais rápidas. Então, é comum, quanto mais a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo fibras musculares. Então, você tem que continuar fazendo atividades físicas e exercício para diminuir essa perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia. Então, a gente tem que praticar atividade física ao longo de toda a vida para evitar exatamente as complicações. Doutor, quando a gente fala de atividade física, entre os idosos, é muito comum nós vermos, nas praças, enfim, os idosos fazendo alongamento ou mesmo caminhada, que é a atividade mais realizada mesmo pelas pessoas, assim, é bem democrática.
Qual seria o exercício mais indicado? Seria, assim, esses mais leves? Ou um exercício de mais impacto, musculação? Qual seria o indicado para a terceira idade? Na verdade, é sempre uma combinação de exercícios físicos é o ideal, tá? Porque como a gente conversou sobre, principalmente falando de osteoporose, artrose, que é o desgaste da articulação, a gente precisa ter uma massa muscular que vai ajudar a proteger a articulação. Quanto mais forte tiver a musculatura, a gente consegue dividir um pouco a carga que o nosso corpo exerce sobre as articulações. Então, você precisa, além de fazer caminhadas para controle de peso, para exercício de intensidade moderada, para uma adaptação cardiovascular, a gente também precisa ter exercícios resistidos, que aí seria uma musculação, para poder manter uma massa muscular, que aí vai ter a pessoa vai ter uma maneira de locomoção muito melhor, uma força muscular melhor, conseguir fazer as atividades do dia a dia melhor, prevenir quedas, e sem contar que esses exercícios resistidos, que seria uma musculação, algum exercício que gere um fortalecimento, ele também ajuda muito no combate à osteoporose, porque são exercícios resistidos que vão gerar mais massa muscular, junto com exercícios de impacto, como a caminhada. Então, tem que estar sempre atrelado. Então, você tem que fazer exercícios cardiovasculares como as caminhadas, alongamentos para manter a mobilidade das articulações, mas também precisa fazer exercícios físicos de fortalecimento para poder ter conseguir fazer as atividades do dia a dia com muito mais habilidade, sem ter tanta dificuldade para elas. E qual a frequência recomendada, doutor? Seriam todos os dias, 3 vezes por semana, já está ok? Ou não? Qual seria o recomendável? A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício, ela recomenda que seja realizado pelo menos exercícios moderados, 150 minutos por semana. Considerando que a gente, quando vai fazer uma atividade, faz em média 1 hora, seria mais ou menos 3 vezes por semana de atividades moderadas, que é mais ou menos a atividade que o idoso consegue praticar, uma atividade de intensidade mais moderada. Quando faz atividade mais intensa, aí já podem ser, no mínimo, 75, 80 minutos por semana. Então, esse é o mínimo preconizado para a gente poder ter uma resposta adaptativa do corpo, para ter um benefício, que aí a gente caracteriza exercício físico, dá para caracterizar como medicamento mesmo, como um tratamento para prevenção e doença. Então, esse é o mínimo que a gente precisa fazer. Então, se vai fazer atividade, mínimo de 150 minutos por semana, 3 sessões de 1 hora por semana seria o mínimo que a gente espera aí que deve ser realizado. Doutora, então a gente está falando que o exercício físico ele é o melhor remédio mesmo para prolongar a vida e prolongar com saúde, né, no caso. Tem estudos recentes que saíram que mostraram que a atividade física que gera um aumento de massa muscular em membros inferiores está diretamente relacionada com o aumento da longevidade. Então, quanto maior a massa muscular nos membros inferiores, maior a expectativa de vida. Isso aí se deve por quê? Porque com um membro inferior mais forte, isso aí vai gerar menos queda no indivíduo, diminuindo os riscos de fraturas, que iriam ocasionar outros problemas que diminuiriam a expectativa de vida, melhora a coordenação motora, melhora a circulação, diminui problemas cardiovasculares. Então, sim, exercício físico ele é o melhor remédio, ele pode tratar diversas doenças, diminuir o uso de outros medicamentos. Então, a gente pode considerar que exercício físico é, sim, o melhor remédio para as pessoas. Tanto para tratar doenças, mas principalmente prevenção, né, doutor? Muito obrigada. Muito obrigada pela entrevista, doutor, por trazer aqui tanta informação riquíssima e principalmente uma recomendação, né, valiosíssima que vale para todo mundo, né? Exercício físico para a gente viver mais e melhor. Muito obrigada, doutor Bruno, e até uma próxima. Muito obrigado, Tabata. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento com todo mundo. Se puder deixar aqui minha rede social, Instagram, @Dr. Bruno Canizares, eu sempre tento deixar informação para as pessoas, algumas dicas aí, para tentar informar e tentar deixar mais leve, mais informação para tentar trazer mais saúde para todo mundo. Com certeza. Muito obrigado de novo. Obrigada, doutor, e até uma próxima. Nós acabamos de ouvir o ortopedista e traumatologista do esporte, Dr. Bruno Canizares.
E eu fico por aqui. Você pode rever este programa no nosso canal do YouTube, Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.